Amém. Opa, glória a Deus. Deus está no nosso meio, aleluia. Nesse momento eu vou convidar a diaconisa Márcia, minha filha, né? Filha do pastor Urias. Ela é diaconisa do Ministério Cairóis. Louvamos ao Senhor, porque o pastor Mauro deixou 2 saírem, né? Semana passada liberou o Tamazinho e hoje liberou a Márcia. Então, louvado seja o nome do Senhor. Antes da Márcia começar a pregar, eu vou convidar a nossa irmã Nilceia, que ela vai estar orando. A paz do Senhor, amados. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta noite maravilhosa, Senhor, na tua presença. Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco. Nós continuamos, ó Deus, aqui sentir a tua presença neste lugar. Nós te louvamos, te engrandecemos, ó Deus. E nesse momento, Deus, nós estamos aqui, ó Deus, para te pedir que o Senhor venha falar conosco através da tua serva, Pai. Senhor, a tua serva que se dispôs a esta noite estar aqui para trazer a tua palavra, para trazer a tua mensagem, Senhor, que nós sabemos que é vinda do teu coração. Pai, muito obrigada. Continua abençoando, Senhor, este culto. Abençoa a tua serva, Senhor, e continua, Deus, falando aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Bom estarmos aqui adorando a Deus, cultuando ao Senhor, pois Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, quero agradecer o convite, também quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, trago um abraço a toda a igreja do Ministério Cairóis, nós amamos vocês, vocês são bênção na nossa vida. E pregar depois do presbítero Itamar, eu conheço ele, né, irmãos? Então, eu sei que é difícil. E eu sei também que Deus operou segunda-feira aqui no Encontro de Mulheres. E eu sei que Deus operou quinta-feira também aqui neste lugar. E toda vez que nós vamos pregar, ministrar a palavra de Deus, é sempre algo muito que nos deixa com temor e tremor, né? Podemos falar assim. Mas eu sei que o mesmo Deus que esteve aqui no domingo passado, o mesmo Deus que esteve na segunda e na quinta-feira, é o Deus que está aqui nessa noite, e é o Deus que vai operar e que vai falar comigo e com você neste lugar. Porque o meu Deus e o seu Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele é o Deus que continua operando, e eu creio que Ele vai continuar operando nessa noite aqui neste lugar. Eu creio que Ele vai continuar falando com você neste lugar. E antes de começar, enquanto a Márcia estava ministrando aqui, eu me lembrei de algo que eu ministrei uma vez lá na igreja, na hora do louvor. E por muitas vezes nós achamos que barulho chama a presença de Deus. Mas uma coisa que eu aprendi é que barulho não chama a presença de Deus, mas presença de Deus atrai barulho. E isso me faz lembrar do Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote ia oferecer sacrifício, e vai dizer que na orla das suas vestes haviam muitos sininhos que eram colocados, porque quando ele entrasse no Santo dos Santos, quem estava do lado de fora precisava saber se ele ainda estava vivo. E poderia saber se ele estava vivo? Só ele que podia entrar. Então, alguns sininhos eram colocados sobre a orla, na orla da sua veste. Quando ele entrava e começava ali a oferecer sacrifícios ao Senhor, os sininhos faziam barulho, e quem estava do lado de fora ouvia o barulho e então pensava: tem barulho, então Deus está ali. Tem barulho, então tem presença de Deus ali. Mas se acabasse o barulho, é porque Deus já havia fulminado aquele homem e tinha acabado a presença de Deus naquele lugar. Entenda uma coisa: Deus está aqui neste lugar. Ele trouxe você aqui nessa noite. Então, se você desejar glorificar, fazer barulho, você pode fazer, pois Ele está aqui. E eu não faço barulho para o Senhor somente por quando eu sinto, eu glorifico, porque Ele é Deus acima de todas as coisas. E como meu pastor sempre diz, quem disse que você, para dar glória, tem que sentir alguma coisa? Você simplesmente precisa glorificar, adorar, porque você saiu da sua casa para adorar e para oferecer
Senhor. Então deixe os sininhos das suas vestes nessa noite fazer barulho de adoração ao Senhor. E assim que a minha mãe me convidou para pregar, eu pensei, eu vou falar sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Isso já tem um mês. E eu preguei sobre isso no primeiro sábado do mês, lá na igreja. Vou externar aqui o convite. Todo primeiro sábado do mês, de 7 às 8h30, nós temos consagração lá na igreja, dirigido pela Rede de Mulheres. Se você desejar, você será bem-vindo para estar conosco. E eu ministrei isso lá no sábado. E aí, depois que eu ministrei, Deus falou para mim, não é isso que eu quero que você ministre no povo de Deus. E durante essa semana, o Senhor me fez lembrar de um texto muito conhecido, que você sabe de cor e nós citamos muitas vezes. Jeremias 33, versículo 3. Diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nesse texto, fica claro para mim e para você como nós precisamos adquirir respostas de Deus. Para que eu tenha respostas de Deus, eu preciso clamar. Simples assim. E existe uma canção que a gente canta até, né? Principalmente as mulheres, é bem antiga. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Mas entenda essa canção, olha só, diz: Deus não rejeita a oração. Nunca vi um justo sem resposta, um justo que ora, um justo que busca. Aquele que não fica sem resposta é aquele que busca, é aquele que pede, é aquele que bate a porta. E qual é a diferença entre orar, clamar ou interceder? Oração é um pedido a Deus. Oração é falar com Deus. Intercessão é quando nós oramos a Deus por alguém, como a Eliane orou aqui pelos enfermos. E clamor? Clamor é súplica. Clamor é falar em voz alta. Clamor é suplicar com intensidade ao Senhor. E no original, no hebraico, quando vai falar sobre esse clamor de Jeremias, vai falar que Jeremias clamou com intensidade, ou Jeremias berrou e gritou. Se você ler todo o contexto, antes nesse texto, você vai entender que Jeremias estava preso junto com o povo, e Jeremias tinha sido separado do povo, e ele estava no meio do pátio da guarda. E então ali ele clama ao Senhor e leva o povo a clamar, porque ele diz, Senhor, olha só, nós estamos presos, e agora o que vai acontecer? E Deus diz, clama a mim, Jeremias, clama a mim e eu vou te responder. Clama a mim, Jeremias, e eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deixa eu te dizer algo nessa noite. É noite de clamar. É noite de pedir com intensidade, porque a Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, a porta ali será aberta. E a Bíblia também diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. E a Bíblia também diz que tudo que nós orarmos a Deus, crendo, nós receberemos. Se você clamar nessa noite, eu quero profetizar que o seu clamor será ouvido pelo Senhor. E as portas dos céus, as janelas do céu serão abertas. E o Senhor lhe trará a resposta daquilo que você precisa. Clamar é pedir ajuda a Deus. Clamar com insistência. E eu fico imaginando Deus falando com Jeremias. Ei, Jeremias, você quer me ouvir ou você quer ter uma resposta para essa situação que vocês estão vivendo? Clame, busque. Mas muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus e não clamamos.
Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas não buscamos. Existem pessoas que estão sem respostas, porque não clamam, porque não oram, porque não pedem. Mas nessa noite, eu creio que nós vamos clamar neste lugar. E eu creio que os nossos ouvidos serão abertos para ouvir a resposta do Senhor. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que enquanto você estiver clamando nessa noite, pedindo a Deus, seja lá por aquilo que você precisa, talvez você precise de um milagre, de uma porta de emprego, de uma cura, de uma restauração. Eu não sei aquilo que você precisa, mas eu sei que o meu Deus ouve a minha e a sua oração. E eu quero profetizar que o seu clamor será ouvido nessa noite pelo Senhor, e que os seus ouvidos serão abertos, e você ouvirá a resposta de Deus. E se você se colocar à disposição do Senhor, você também sentirá o Senhor responder você. Quando clamamos, Deus nos ouve. Mas muitas pessoas hoje estão na doutrina da autoajuda e se esqueceram da ajuda do alto. Não é pecado, irmão, você procurar um psicólogo, um psiquiatra. Não, eles são homens e mulheres de Deus também. São profissionais da saúde. Mas a sua esperança e a minha esperança não pode estar nos homens. Como o salmista declara, uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas eu farei menção no nome do Senhor dos Exércitos. Mais do que autoajuda, eu procuro a ajuda do alto. E então eu me lembro também no Salmo de número 121, no versículo 1, quando o salmista declara: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E então ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O contexto nesse texto vai dizer que o templo fora construído no monte, estava no alto. E então o salmista olha para o monte e vê o templo lá. Mas também no monte existiam altares a deuses pagãos. E outros também procuravam ajuda no monte. Mas aí o salmista olha e fala: não é no templo que foi construído por mãos humanas, mas é nos céus que eu encontro o meu socorro. Não está nos montes, mas está nos céus o meu socorro. Entenda uma coisa, querido: o seu socorro não está em coisas palpáveis, não está em coisas terrenas. O seu socorro está no Deus, no Criador dos céus e a terra, naquele que fez o Senhor, naquele que fez você, naquele que continua sentado num alto e sublime trono. Talvez o seu ano de 2020, com essa pandemia, não tenha sido lá muito bom. E aí nós achamos que a pandemia passaria rápido. Mas 2021 chegou e ela continua aí. E o ano talvez continue ruim ou tenha piorado para você. Talvez as tribulações e as perseguições estejam a ponto de sufocar você, e o caos esteja instalado sobre a sua vida, ou sobre a sua casa, a sua família. E você nisso tudo pergunta: Deus, onde o Senhor está? Onde o Senhor está em meio a tudo isso? Porque muitas vezes, nos momentos de luta, nos momentos de tribulação, nós questionamos e perguntamos: Deus, o Senhor não está vendo? Não está vendo o que eu estou passando? Não está vendo essa prova? Não está vendo que eu não estou aguentando mais? O Senhor está onde? Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra era um caos, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sabe aonde Deus está? No meio do caos que você está passando? Pairando sobre você.
pairando sobre a sua vida. Porque se ele não estivesse pairando, eu e você não teríamos aguentado. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos tivessem nos atacado, eles já nos teriam engolidos vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastados e as torrentes nos teriam afogado. Mas enquanto ele pairava, ele cuidava. Enquanto ele pairava, ele dizia: é só até aqui. Só até aqui o sofrimento. É só até aqui, Satanás, que você toca. É só até aqui que eu te dou permissão. E isso me faz lembrar de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, levados cativos. E então eles decidem não se contaminar com as iguarias do rei. E isso deixa o povo furioso e quer ir contra eles. E vão lá fazer fofoca com Nabucodonosor. E então sai um decreto, joga os 3 na fornalha e joga Daniel na cova dos leões. Ei, mas eles estavam ali e eles não tinham se contaminado. Eles estavam sofrendo, eles estavam lutando, mas eles se mantinham firmes. Mas Deus permitiu que eles fossem jogados na fornalha. Deus permitiu que eles fossem jogados na cova dos leões. Talvez Deus não te livre da fornalha de fogo ardente. Talvez Deus não te livre da cova dos leões. Mas uma coisa eu sei: Ele vai te livrar na fornalha de fogo. Ele vai te livrar na cova dos leões. Assim como Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram lançados na fornalha. Os homens que lançaram foram queimados e mortos. Mas eles 3 andavam no meio do fogo. E com eles o Deus Altíssimo também andava. E eles saíram de lá sem cheiro de fumaça, sem roupa queimada. Eles saíram ilesos. Você pode estar dentro da fornalha, mas Deus vai te livrar na fornalha. Daniel foi jogado na cova dos leões e Deus mandou os leões fecharem a boca. Talvez os leões estejam com um desejo grandíssimo de te devorar. Mas mesmo que você seja jogado na cova dos leões, Deus vai te livrar dentro da cova dos leões. Porque o mesmo Deus de Daniel, o mesmo Deus de Sadraque, o mesmo Deus de Mesaque, o mesmo Deus de Abidnego é o meu Deus. E eu então entendo que quando o decreto foi lançado, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel olharam para o outro e falaram: e agora? O que nós vamos fazer? E então Daniel se levanta e diz: nós vamos clamar, porque o mesmo Deus que tem nos sustentado até agora é o Deus que vai continuar nos sustentando. E se o leão tiver que me devorar, ou se o fogo tiver que queimar vocês, também não tem problema, porque nós estamos com Ele. Mas também, se Ele quiser, Ele nos livrará. Entenda uma coisa: o clamor de Daniel fez a diferença na vida dele. O clamor de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego fez a diferença na vida deles. O seu clamor vai fazer a diferença na sua vida. O caos não determina o seu fim. O caos não determina que tudo acabou, porque a última palavra na minha vida vem do Senhor que fez os céus e a terra. Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O caos não determina o seu fim, pois a minha e a sua vida está nas mãos do Deus que tem o controle de todas as coisas. Quando acharam que Jó estava
derrotado. E então Jó declara no capítulo 42, no versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos pode ser impedido. E quando Jó declara esse versículo, Deus ainda não tinha restaurado a vida de Jó. Jó continuava em caos. Mas Jó sabia quem era Deus. Porque Jó também declara: antes eu só te conhecia de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Talvez Deus te levou para essa fornalha para que você conheça Ele face a face. Talvez Deus tenha te levado a essa cova dos leões para que você conheça Ele face a face. Clame a mim e eu te responderei. No Evangelho de Marcos vai falar sobre um cego chamado Bartimeu. E o nome Bartimeu significava filho da impureza. Toda vez que o nome dele era declarado ou era falado, Bartimeu era amaldiçoado. Mas Jesus estava passando ali pela redondeza onde Bartimeu morava. E Bartimeu não via, mas ele escutava. E ele ouviu dizer que Jesus estava passando por ali. E ele então foi para o caminho mais provável que Jesus passaria. E então ele ouviu a multidão e pensou: está vindo o homem que faz milagres. E quando a multidão começou a se aproximar e Bartimeu ouvia o barulho da multidão, ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu imagino as pessoas que estavam do lado diziam: fica quieto, não incomode Jesus, quem é você? Um simples cego, um mendigo. E ele continuava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outros diziam: cala a boca, Bartimeu, você já está condenado. Você acha que Jesus vai se lembrar de você? E aí então eu penso Bartimeu pegando todas as suas forças e gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a história vai dizer que Jesus ouviu o clamor de Bartimeu. O clamor de Bartimeu fez Jesus parar e dizer: traz ele. Traz ele aqui. E esse clamor de Bartimeu, na tradução original do grego, ele está na forma mais intensa que se pode falar. Existe um sinalzinho no grego que é chamado dagesh. E esse sinal intensifica a palavra. E esse clamor de Bartimeu tem esse sinal. Bartimeu clamou da forma mais intensa que alguém poderia clamar. E o clamor de Bartimeu chamou a atenção de Jesus. Eu não sei de onde você vai tirar força nessa noite, mas eu e você vamos clamar da forma mais intensa que pudermos. E o nosso clamor chamará a atenção do Senhor. E Ele vai dizer, assim como Ele disse para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Não se importa com quem está do seu lado. Não se importa de incomodar o teu irmão que está do teu lado. Foca em Jesus e clame ao Senhor nessa noite. Esquece quem está do teu lado e pensa no Mestre. Esquece de quem está do seu lado e pensa naquilo que você precisa e naquele que pode te dar. Não pare de clamar, não pare de pedir. O clamor de Bartimeu fez o impossível na vida dele. O seu clamor trará o impossível de Deus para a sua vida. O seu clamor trará aquilo que não existia, tornar-se a existir, para que você seja abençoado. Jesus ouve o clamor de Bartimeu e diz: tragam ele. E a Bíblia vai dizer que Bartimeu deixa a capa e levanta. A capa para Bartimeu significava proteção.
posição. A capa era tudo que ele tinha. Mas quando Jesus chamou, ele largou tudo que ele tinha para ir de encontro ao Senhor. Abra mão dos seus preconceitos. Abra mão das suas vontades. Abra mão da sua capa nessa noite. E vá até o Mestre. E ouça dele: o que queres que eu te faça? Deixa a capa, deixa o que é velho. A capa mostrava que Bartimeu era mendigo. A capa apontava que Bartimeu era cego. A capa apontava o pecado de Bartimeu. Abandone a sua capa e venha até Jesus. O clamor não são palavras de desespero, mas o clamor revela a minha real necessidade. O clamor mostra a minha incapacidade. E o clamor mostra a dependência que eu tenho em Jesus. O clamor de Jairo, que o presbítero Itamar pregou aqui, curou a filha de Jairo. O clamor de Pedro, quando ele desceu do barco e começou a pisar nas águas, fez que Jesus estendesse a mão e trouxesse ele de volta à tona, como foi cantado aqui. O clamor da igreja, quando Pedro estava preso na prisão, fez com que o anjo fosse lá e tirasse Pedro da prisão e batesse na porta de onde eles estavam orando. O clamor de Ana deu a ela um filho. O clamor de Isaac fez Rebeca, que era estéril, dar à luz. O clamor de Israel os livrou do Egito. E o clamor de Israel os sustentou no deserto. O clamor de Sadraque, Mesaque e Abidnego os livrou na fornalha. O clamor de Daniel o livrou na cova do leão. O clamor de Jonas no ventre do peixe trouxe o perdão de Deus para ele. O seu clamor nessa noite vai trazer um milagre que você precisa. O seu clamor nessa noite vai trazer cura para sua casa. O seu clamor nessa noite vai trazer vida de volta àquele que não tem mais vida. O seu clamor nessa noite vai restaurar a sua família. O seu clamor nessa noite vai trazer cura aos enfermos. O seu clamor nessa noite vai abrir portas para você. E o seu clamor nessa noite, mais do que todas as coisas materiais, vai trazer a glória de Deus sobre a sua vida. O seu clamor vai quebrar cadeias. O clamor envolve decisão de mudar. E o clamor entrega todas as causas na mão de Deus. O que você precisa? Como diz o pastor Cláudio Duarte, quando Jesus perguntou a Bartimeu: o que você quer? Ele poderia ter falado um cão-guia, uma bengala. Mas ele disse: eu quero ver. O que você precisa? Saiba pedir ao Senhor. Peça exatamente o que você precisa, mesmo que pareça impossível. Bartimeu, quando Jesus perguntou o que você quer, ele sabia o que ele queria. Quando Israel estava em frente de Jericó, rodeando as muralhas, então Deus deu uma ordem e disse para Josué: rodeiem por 6 dias, 6 vezes as muralhas. E no 7º dia, rodeiem 7 vezes as muralhas. E quando eu der o sinal a Josué, vocês então vão gritar, ou vocês vão clamar, e então as muralhas vão cair. E o povo rodeou as muralhas. E ao sinal de Josué, eles clamaram. E a palavra de Deus vai dizer que as muralhas foram implodidas. Eu não falo que as muralhas caíram, não, irmão. Eu falo o que aconteceu de verdade. Porque é comprovado
pelos geólogos e pelos arqueólogos, pelos historiadores, que naquele dia a terra se abriu e as muralhas desceram. Sabe por que isso? Porque o natural era que as muralhas caíssem para dentro da cidade. Só que a Jericó estava em cima, numa colina, eles precisavam subir. Deus então faz a terra se abrir, as muralhas descerem, e então os escombros das muralhas servem de escada para que o povo suba e conquiste Jericó. Deixa eu falar para você nessa noite, aquilo que você está passando, essa muralha que você está enfrentando, essa muralha que se levantou sobre a sua vida, nessa noite eu quero profetizar que a terra vai se abrir, ela vai descer e ela vai servir de degrau para você possuir aquilo que Deus te prometeu. Deus faz o sobrenatural. Deus faz o impossível. O clamor traz milagres. O clamor traz o favor de Deus. Chegou a hora de clamar. Chegou a hora de gritar. Chegou a hora das muralhas caírem. Com a permissão dos pastores, eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a cantar essa canção junto comigo. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e você vai pensar aquilo que você precisa. Aquilo que você tem clamado e qual é a sua necessidade nessa noite. Entregue nas mãos do Senhor a sua necessidade. Entregue nas mãos do Mestre a sua necessidade nessa hora. O Senhor te pergunta: o que queres que eu te faça? Qual é a sua necessidade, meu querido? O que você entrou nessa noite precisando? Qual é o milagre que você precisa? De onde você precisa sair? Clame ao Pai nessa hora. Clame ao Senhor nessa hora. Pois o clamor do povo de Deus neste lugar trará o milagre que você precisa. Balançou meu barco, Mestre, estou à beira de um naufrágio, Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Estás
Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só que estás comigo, eu posso falar. Eu acredito que eu vou. Só que estás comigo, eu posso falar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso cantar. Mestre, vem me ajudar. Ouça isso. Quem é esse que até o meu lado obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Declara o nome dele. Jesus, nesse nome toda língua. O presente que Deus, Jesus, até o vento se calma pra ouvir tua voz. Posso falar, eu acredito que eu vou. Só porque estás comigo, eu posso falar. Já tenho fé pra descansar nas rodas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou. Só porque estás comigo, eu já tenho fé pra descansar. Sim, eu posso cantar. Mestre, vem me ajudar. Eu quero te convidar nessa hora a clamar ao Senhor, a fazer a sua oração e dizer: Deus, eu preciso desse milagre. Deus, eu preciso dessa vitória. Deus, eu preciso de um renovo nessa hora. Deus, eu preciso que o Senhor vá lá na minha casa e visite meu filho, meu marido, minha esposa. Deus, eu preciso que o Senhor vá lá no meu emprego, visite meu chefe. Deus, eu preciso que o Senhor abra uma porta de emprego para mim. Deus, eu preciso que o Senhor faça de novo em mim. Deus vai restaurar vidas nessa noite, neste lugar. Deus vai fazer de novo em você aquilo que você achou que tinha perdido. O teu clamor vai trazer de volta.
não posso, Deus pode fazer. O que não compete a mim, compete ao meu Deus. O que você não pode, Ele pode. Com todo distanciamento, mas eu não posso deixar de te convidar. Se você deseja um renovo do Senhor agora, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Deus me impele a dizer que nessa noite Ele fará coisas novas de novo em pessoas aqui neste lugar. Se você deseja um renovo de Deus, sai agora do teu lugar, dê um passo de fé e diga como Jeremias, como Bartimeu disse: Deus, eu quero de novo. Eu quero de novo, Deus. Eu quero de novo, faz de novo em mim. O teu clamor nessa noite. Agora eu não vou te falar para pedir carro, casa ou coisas materiais. Eu quero te convidar agora a pedir as coisas do alto. Peça avivamento. Peça renovo. Peça a presença de Deus de novo em você. Peça de novo aquilo que você já sentiu um dia, ou talvez aquilo que você nunca sentiu. Deus vai fazer de novo em você. Deus vai fazer de novo em você. Deus vai fazer de novo na tua vida. Deus vai fazer de novo na tua vida. Deus, derrama a tua glória agora sobre a tua filha, eu te peço. O bálsamo do Senhor sobre ela. Traz de volta, Pai, a alegria da salvação. Vocês serão renovados pela presença
Vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem sobre nós nessa noite. Vem como em Pentecoste. Enche-me de oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus. Se você já recebeu a oração, você pode tomar o seu lugar de novo. Espírito, Espírito, vem sobre nós, e desce como fogo, fogo santo. Vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. Gabriel, chama a Jamile, pede ela pra mim aqui. Desde quando eu comecei a pregar, Deus, toda hora o seu nome vem na minha mente. Não é só pelo nome bonito, é porque Deus quer fazer algo com você nessa noite. E eu me lembro de algumas promessas que você já recebeu aqui nesse lugar. E talvez você tenha congelado essas promessas. Mas Deus não congelou nada que Ele tem para você. Mas Ele também não força nada. Mas Ele está cuidando de você. E Ele quer te trazer novamente a alegria e o prazer da presença dEle. Ele quer Mas Deus deixou Eliseu, que fará milagres maiores. E eu ouso dizer que esse ministério de Eliseu, Deus preparou para você. E Deus quer te renovar nessa noite, Jamile. Deus quer trazer de volta. Deus quer te dar de novo.
eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes, oh, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, oh, vem e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes, oh, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, oh, vem e enche-me de novo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus é maravilhoso, né? Que banquete que o Senhor nos deu. Toda a honra, toda a glória para